Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei temporalmente quando esse vídeo será visto, né? O YouTube tem essas coisas, você lança lá no oceano das imagens e algum dia, alguma hora, algum momento, as coisas são vistas. Bom, eu estou fazendo esse vídeo um pouco por um desafio que uma amiga minha lançou para mim. Já que você fala tão bem do amor, você deveria espalhar isso, tal. Eu não falo tão bem do amor, eu apenas conheço o amor por conta de, não por ter vivido o amor da forma plena, eu não sou, ou conhecê-lo de uma forma profunda, eu não sou um amorólogo, nem um erólogo, não. Apenas li os livros fundamentais que foram escritos pelos sujeitos que pensaram o amor de uma forma mais profunda e se preocuparam e viveram o amor de uma forma mais profunda, até um pouco trágica, não é, em alguns casos. Então eu resolvi falar um pouco e contextualizar um pouco esse pensamento, essas ideias todas sobre o amor, dentro de um tempo que é o nosso tempo, um tempo antierótico, né? Um tempo coisificado, um tempo de pragmatismo alucinado, em que as pessoas se veem como objetos. Então nós estamos impregnados dessa biologia, dessa pseudobiologia, porque a biologia também não está interessada exatamente em explicar o fim trágico de Tristão e Isolda. Não é exatamente isso que eles querem, não é? Mas enfim, vamos tentar contextualizar o amor a partir de alguns livros. Eu pretendo fazer outros vídeos, se esse der certo, sei lá, se as pessoas curtirem. Estou fazendo de uma forma bastante desencanada. Para fazer esse vídeo, eu pensei no outro livro. Na verdade, eu pensei em 3 livros, mas eu peguei o famoso e o lapidar do amor, do Stendhal, né? Que é um livro onde há inclusive uma teoria célebre que é a da cristalização, que nós vamos falar aqui. O Stendhal escreveu esse livro atribuindo a um autor italiano. Ele diz que ele acha, né, os originais desse livro e resolve publicar depois que o autor morre. É uma das armadilhas do Stendhal, que era um escritor que assinava com 1000 nomes. Então ele vai criar uma outra identidade para poder falar tudo o que ele fala aqui. Na verdade, são observações muito acuradas de um homem que vem do século das luzes, né, que vem do século XVIII. Ele escreve isso no início do século XIX, mas a observação dele é muito cirúrgica. Ele disseca a coisa sem dó nem piedade. O Nietzsche chamava o Stendhal de maior psicólogo da França, né? E ele vai ter inúmeros admiradores por conta dessa profundidade e precisão. O Stendhal ele escreve curto. O Ítalo Calvino vai dizendo, é o conhecimento atomizado do Stendhal, curto. Ele vai te dar a ideia de uma maneira curta. Então, não vai haver muitos volteios. Ele vem da tradição, portanto, dos moralistas franceses, La Bruyère, né, La Rochefoucauld, etc., que gostam muito do epigrama. Posto isso, ele foi um apaixonado, de fato. Um apaixonado, assim, de ópera, de personagem de ópera, que, aliás, ele também amava a ópera, né, o Stendhal. Mas vamos falar agora do amor, vamos colocar em prática. Aqui no livro, no primeiro capítulo, ele já vai definir algo bastante interessante para nós, tão confuso. É amor, é amizade hoje em dia, né? É amor, é amizade, é ficação, é pegação, é isso, é aquilo. Vamos retornar um pouco à tradição e ver o que os tradicionais nos dizem. Às vezes eles estão dizendo coisas bastante pertinentes que estão justamente faltando na nossa época. Às vezes a resposta está lá atrás. Muitas vezes a resposta está lá atrás, ela não está lá na frente. Não precisa inventar, já foi inventado, já foi dito. Essa é uma das funções desse vídeo. Eu gostaria que algumas respostas pudessem ecoar, não é? Não minhas, do Stendhal. Como eu disse, foi alguém que pensou profundamente sobre o assunto. No livro primeiro, no capítulo 1, que ele vai dizer o amor, ele vai dizer assim:
Busco dar conta dessa paixão cujos desenvolvimentos sinceros possuem todos um caráter de beleza, um sentimento que possui, conforme se desenvolve, um caráter de beleza. Ora, o amor é belo, ele está ligado à beleza. Você não ama sem ter a beleza atrelada ao que você sente. O amor torna tudo belo e se apropria do belo que está em volta para torná-lo mais belo ainda. Isso é a essência do amor. Isso está na essência do amor. Aí ele vai dividir, que é clássica essa divisão dele. Há 4 amores diversos. Primeiro, o amor-paixão. Aí ele vai citar alguns casos. O amor da religiosa portuguesa, o de Heloísa por Abelardo, o do capitão de Wesel, o do soldado de Cento, etc. De Cento. É o seguinte, o amor-paixão é o amor verdadeiro para o Stendhal. É aquele amor que nos toma por inteiro, que faz com que nós consigamos nos retirar de nós mesmos em direção ao outro, em que o outro seja nós mesmos e nós mesmos o outro. Que haja um sentimento de desapropriação de si próprio, junto de um arrebatamento, que é como ele vai falar um pouco mais adiante. Esse é o amor, amor-paixão. Ele já define. Ele coloca no topo. Primeiro, amor-paixão. Logo depois, o amor-gosto, reinante em Paris ao redor de 1760. Ele vai citar de novo, né, alguns autores, Chamfort, Marmontel, etc. Então, mas ele fala o seguinte. Ele vai explicar o que é o amor-gosto. Nesse quadro do amor-gosto, mesmo em suas sombras, tudo deve ser cor-de-rosa. E não devemos encontrar nele nada de desagradável, sob pretexto algum, sob pena de falta de tato, falta de bom tom, de delicadeza. Ora, dá para começar a reconhecer esse amor hoje em dia. É um amor que é pensado, portanto. É o que eu vou viver, como eu vou viver. Um homem bem nascido sabe de antemão todos os procedimentos que deve ter e encontrar nas diversas fases desse amor. Ele já sabe que ele vai viver. É um amor que já tem, vamos dizer assim, uma pré-estrutura. É um amor que quando a gente vai para o consultório da psicanalista, ela vira para você e fala que é o amor ideal para você. Você precisa de uma mulher assim, assim, assado. Esse é o amor-gosto, não é o amor-paixão. Um homem bem nascido sabe de antemão todos os procedimentos do amor. Se ele sabe todos os procedimentos do amor, é um amor que ele já basicamente viveu dentro dele. Basicamente concebeu. Então ele vai procurar, na realidade, isso que já está dentro dele, é só um eco. Aí ele fala a palavra que é muito cara, né, ao Stendhal, que é paixão, paixão. Nada aqui sendo paixão e imprevisto. Ele tem muitas vezes mais delicadeza que o amor verdadeiro, que o amor-paixão, evidentemente. É um amor feito todo de rapapés. É um amor feito todo de mesuras. É um amor feito todo de gosto. Pois sempre goza de muito espírito. Alguém aqui já vai pensar, alguém que está assistindo esse vídeo já vai pensar logo de cara: nossa, mas parece muito uma amizade. De fato, está muito próximo à amizade, o amor-gosto, aqui para o Stendhal. É uma fria e bela miniatura comparada a um grande quadro. E enquanto o amor-paixão leva-nos a atravessar todos os nossos interesses, foi aquilo que eu falei do arrebatamento do si próprio, o amor-gosto sempre sabe conformar-se a eles. É verdade que se extrairmos a vaidade desse pobre amor, resta muito pouco. Uma vez privado da vaidade, ele vem a ser um convalescente fragilizado e mal pode se mover. Então é um amor que é fundado muito na vaidade. Então eu tenho uma pessoa bela do meu lado. Ora, eu vou fazer muitas coisas para estar do lado dela. Vou ser muito feliz com ela, vou ser muito legal com ela. Há o elemento de vaidade aí. Porque a pessoa bela ao meu lado me faz também, por contaminação, não é, ser desejável. Eu estou com uma pessoa bela. E o Stendhal é implacável. Ele vai lá e... se você tirar a vaidade desse amor, que parece muito uma amizade, ele ruim. Aí tem o amor físico, em terceiro lugar. Na caça, encontrar uma bela e tenra camponesa a fugir pelos bosques.
Todo mundo conhece o amor fundado nesse gênero de prazer. Por mais seco e infeliz que seja o caráter, começa-se aí aos 16 anos. É o amor carnal. É o que hoje está no topo da parada. É o amor físico, como nós vamos dizer, é o amor sexual. E finalmente, o que talvez esteja no segundo lugar da parada de hoje, ou pareado com o amor sexo, portanto, a gente vê a lista do Stendhal hoje invertida. Ele começa pelo amor paixão, que está em último lugar hoje. Depois o amor gosto, que talvez esteja em terceiro ou segundo. E aí, empatado lá no páreo, o amor de vaidade, junto com o amor sexual. O que é esse amor de vaidade? Uma das coisas mais geniais que ele escreve aqui. Ele vai dizer assim: a imensa maioria dos homens, sobretudo na França, deseja e possui uma mulher da moda. A modelo, a que todo mundo quer, enfim. Como se tem um belo cavalo. A mulher, como se tem um belo cavalo. Como algo necessário ao luxo de um jovem. Como um carro, como uma roupa de marca. A vaidade, mais ou menos lisonjeada dele, mais ou menos satisfeita, leva a nascerem os arroubos. Faz com que nasçam, ora, os arroubos, os desejos, as vontades. Não é o desejo que nasceu primeiro. Não fui eu que lá a vi, de repente olho para um belo rosto ou uma bela boca e todos os meus desejos nascem. Não. Por vaidade, por saber que isso é belo e eu quero e que é belo, eu aproximo de mim. Num segundo momento, eu tenho os arroubos. Nesse caso, algumas vezes existe o amor físico, o amor prazer, né, o sexo. Mas nem sempre. Muitas vezes não há nem mesmo o prazer físico, aí que está o Stendhal. É a modelete que casa com o cara lá, com um cara de 80 anos de idade. A gente acha que isso é muito novo. O Stendhal diz aqui, muitas vezes não há nem o prazer físico. Está aí, ó. Já está, isso no século XIX já dito, não precisa nem pensar mais sobre isso. Uma duquesa nunca tem mais de 30 anos para um burguês, dizia a duquesa de Chalmers. E os frequentadores da corte deste homem justo, o rei Luís de Holanda, lembram-se ainda divertidamente de uma bela jovem de Haia que não podia de achar encantador um homem que fosse duque ou príncipe. Mas, fiel ao princípio monárquico e hierárquico, quando um príncipe chegava à corte, despachava o duque. Ela era como que a decoração do corpo diplomático. Ela era como que a decoração do corpo diplomático. Ou seja, ela estava interessadíssima nas esferas, nas graduações das esferas nobres. Aparecia uma mais alta, ela imediatamente dispensava. A gente vê isso hoje de uma forma tão clara. Eu não preciso nem dar exemplos. A gente vê isso de uma forma pichada, desenhada de maneira rupestre na nossa testa, não é? Nós vivemos a era do amor de vaidade. As mulheres ficam com os homens e os homens com as mulheres por pura vaidade. É o que está acontecendo, as pessoas não estão sabendo por quê. A gente vê, por exemplo, o Facebook, é o império do amor de vaidade. As pessoas, elas, para pôr uma foto no Facebook, elas passam 1000 photoshops. Não são elas. Por quê? Vaidade. E aí uma tenta se comunicar com a outra através dos simulacros que elas são. Umas das outras. E não o amor de amizade. As pessoas se comunicam dessa forma que eu disse, do Facebook. Não é? Elas não se veem elas mesmas, elas veem a imagem delas. É um amor, portanto, narcisista. Não é? Elas compõem uma imagem, uma personagem, como Narciso, e colocam essa imagem no Facebook, por exemplo. E aí elas vão tentando se relacionar através dessas imagens. Elas não têm um contato real. Ora, o que Stendhal vai frisar o tempo todo é o contato real, o amor-paixão. Você precisa do contato real. Você só consegue você consegue amar uma pessoa quando você vê, quando você sente o cheiro dela, quando você se aproxima fisicamente dela. Porque às vezes, como vai dizer também, de novo ele, uma pinta no rosto da pessoa vai te encantar. Como é que você vê uma pinta de uma pessoa numa foto photoshopada inteira? Em que a pessoa fica parecendo uma atriz de Hollywood. O mecanismo não seria tão perverso da vaidade, e ele já antecede isso aqui, antecipa isso aqui, se a própria pessoa, como Narciso, não se confundisse com a imagem que ela tem no Facebook. A garota, ela dispensa homens e homens e homens e homens, e o homem fica procurando mulher, 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 porque ele acha que ele é aquela foto que está lá no Facebook.
Ele acha que ele é tão perfeito como aquilo que está lá. Ela acha que ela é tão perfeita como aquilo que está lá, e ela não é. Ela também tem chulé. Ela também não tem os dentes perfeitos. Ela é cheia de imperfeições. Mas ela se vê como aquela imagem que está lá. Ora, aquela imagem pode escolher, e não viver o Eros. E não viver o amor-paixão. Isso é o impedimento principal para o amor-paixão. A espontaneidade é o que o Stendhal fala logo no começo. Sem espontaneidade, vai amor. Paixão não tem como. Você não vive o amor. Calculando, a gente vai ter aquilo que ele vai falar, o amor de vaidade. E antes, o amor-gosto, se Deus quiser, o amor-gosto. Tendo muita sorte, a gente tem esse amor-gosto do Stendhal. Mas o que acaba acontecendo mesmo é o amor de vaidade, porque tudo é julgado antes, tudo é visto, analisado, como o cavalo de raça. Que você vai lá e escolhe, eu quero esse holandês e não aquele cavalo bretão, eu prefiro esse holandês aqui. Você escolhe. Isso é um movimento do cérebro racional. Isso não vem, usando uma metáfora tão cafona, né? Isso não vem do coração. Aí ele vai dizer assim: o caso mais feliz dessa rasa relação, que é o amor-vaidade, é quando o prazer físico cresce por meio do hábito. As lembranças fazem-na, então, assemelhar-se um pouco ao amor. Há a lança de amor próprio e a tristeza quando se é abandonado, e as ideias de romance o tomando pela garganta. Imagina-se estar apaixonado ou melancólico, pois a vaidade aspira a imaginar-se uma grande paixão. Claro, né? O amor de vaidade, ele quer copiar tudo do amor-paixão. Ele inveja o amor-paixão. Então ele copia os meios. E ele chega a acreditar nisso. É o que eu acabei de falar. É a imagem que está colocada no Facebook, que se acredita real, própria do amor de vaidade. O certo é que, em qualquer gênero de amor a que devamos os prazeres, desde que haja exaltação da alma, eles são fortes e sua lembrança impulsiona. E nessa paixão, ao contrário da maioria das demais, a lembrança do que perdemos parece sempre superior ao que podemos esperar do futuro. Isso é importantíssimo, né? O amor que fica para trás, o amor que perdemos, é o grande amor. Porque é um amor que você pode pegar, que você pode acolher. Enquanto que o amor vivido, o amor vivenciado, difícil. Ele está pulsando na tua frente, ele é uma labareda. Somente estando apaixonado para viver essa paixão também, simplificando. Algumas vezes, no amor de vaidade, o hábito ou o desespero de encontrar o melhor provoca uma espécie de amizade. Eu já aludi à questão da amizade aqui. A menos agradável de todas as espécies. Ela se vangloria de sua segurança, etc. Ele fala aqui, né? O amor de vaidade nada mais é, se nós formos pensar da nossa maneira simplista, né, de século XXI, ele nada mais é do que uma amizade erotizada. A amizade com um objeto belo que acaba sendo erotizado. Claro, é um objeto belo, né? Como ele diz logo no começo, às vezes pode haver amor físico, né? Eu digo, assim, usando a linguagem moderna, às vezes pode haver tesão. Você pode ter tesão real, você pode ter tesão de verdade. No nosso caso, é muito comum que haja, porque eu usei o exemplo da modelete que casa com um velho de 80 anos. De fato, ele vai ter prazer. Ele não vai conseguir fazer direito a coisa, mas ele vai ter prazer. Ele vai ter... ele vai gostar sexualmente. Ele vai também dizer aqui: algumas mulheres virtuosas e ternas quase não fazem ideia dos prazeres físicos. Raramente se expuseram a eles, se assim pudermos falar. E, mesmo então, os arroubos do amor-paixão quase as fizeram esquecer os prazeres do corpo. O Stendhal, de novo, vai colocar o prazer físico, isso ele é herdeiro do Rousseau, ele vai colocar os prazeres físicos não divididos dos prazeres do corpo, mas num contínuo, não é? Ele vai fazer um degrau, partindo do prazer do corpo, indo para o prazer que a gente pode chamar, entre aspas, espiritual, né? Que vai ser próprio do amor-paixão.
Aí, finalizando, ademais, em vez de distinguirmos 4 amores diversos, ele frisa isso, podemos muito bem admitir 8 ou 10 nuances. Ele está dizendo, eu não estou falando que, por favor, senhores que gostam de coisificar, senhores americanizados, porque o Stendhal odiava os Estados Unidos. Então veja só, em vez de você dividir em 4, nós podemos admitir 8 ou 10 nuances. Então uma coisa vai estar intercalada na outra, não é puramente amor-paixão, puramente. Não, elas estão intercaladas. Cabe a você, psicólogo que está lendo o livro, leitor, psicólogo que está lendo o livro, nuançar isso quando observar de uma maneira objetiva a realidade. O Stendhal é sempre objetivo. Talvez haja tantas formas de sentir entre os homens como formas de ver, mas essas diversidades no nome não mudam em nada os argumentos a seguir que ele vai dar sobre o nascimento do amor. Todos os amores que podemos ver na Terra nascem, vivem e morrem ou elevam-se à imortalidade, segundo as mesmas leis. Ele já traçou leis, que ele mesmo deu uma mexida nessas leis. Não são 4, pode ser 8, pode ser mais, tem nuances. Temos a época, o apogeu do amor